Agora sim estamos de volta. Você me viu aí no intervalo, né? Mas agora sim eu tô aqui pra te dizer que ela tá aqui, ela que a gente ama, direto de Ribeirão Preto. Vamos logo com ela, porque a gente quer muito ouvir ela falar. E hoje um tema super legal. Será que Deus pune as pessoas? E aí? Será, pastora Grazi? Seja muito bem-vinda, pastora Grazi Teixeiras. Palminha pra ela! Oi, amada, tudo Oi, bem? gente! Tudo bom? Tudo bom, apóstola Vânia? Tudo Tudo bem? bem. E aí, pastora, tudo certo? E aí, E estamos esse aqui, né? quadro lindo aí, Correndo. que quadro bonito. Uau, Pois amei. é, minha mãe que pintou, sabia? Olha, Eu tenho todas as minhas telas aqui, foi ela que pintou. Uma hora eu mando as outras para ela, vocês. ela, ela é pintora, porque assim, é uma pintura muito profissional, perfeito. Ela é artista plástica, ela não está atuando mais, né? Ela Ah, tá. Os últimos ela fez por hobby, mas ela gosta. vai, que legal. Ela tem esse dom aí. Imagina que lembrança incrível para Eu sempre você. penso nisso. Uhum. Uau, que lindo! Parabéns, viu? Parabéns. Manda meus parabéns para ela. Manda, pode Ô, deixar. amada, vamos conversar um assunto assim super incrível. Deus pune, afinal de contas, a religiosidade traz um Deus tão punitivo, um Deus tão irado. Como que é isso? Vamos ver. Embora a Esse é um graça de tema até Deus. polêmico, né? É. É um tema até polêmico e é interessante porque por mais que às vezes a gente entende a questão da graça, né? E a gente sabe que hoje a igreja ela está muito mais consciente disso. E claro, né? Tem o outro lado também que às vezes, né, se leva a graça de uma forma equivocada, mas não é isso que a gente está falando. Mas em geral, quando acontece alguma coisa contra a humanidade, né? Por exemplo, a gente teve recentemente a questão do Covid, da pandemia, e a gente sabe que passou pela nossa cabeça, ou pelo menos pela cabeça da maioria das pessoas, como algo sendo, poxa, será que Deus está punindo a humanidade por conta de tanta maldade, injustiça, violência? Então, o que eu quero dizer é que esse é um tipo de pensamento que é normal passar pela nossa cabeça, né? Quando alguma coisa não dá certo na nossa vida, quando a gente se sente injustiçado, às vezes a gente pensa nisso, poxa, será que é Deus que está me punindo? Será que eu fiz Principalmente alguma coisa errada? Principalmente o pensamento do ateu, o pensamento do incrédulo, eles usam Exato. esses argumentos. Se Deus é tão bom assim, por que que acontece tanta coisa ruim? Onde que está esse Deus? Exatamente, perfeito. E isso é tão importante a gente entender. Eu vou elencar dois motivos. Claro que não é só isso, e a nossa intenção nem é esgotar esse assunto aqui, né? Mas é tão importante a gente entender porque isso define a forma como a gente interpreta as situações. E aí, se a gente tiver com a lente errada, a gente vai fazer a interpretação errada. E isso distorce, né, o caráter de Deus. É como você trouxe, bem colocou aqui. Eu começo a desconfiar da bondade de Deus. Será que ele é tão bom assim? Se ele fosse, ele não deixaria isso acontecer. E, na verdade, o caráter de Deus é imutável. Ele é bom e isso não muda, né? E não tem nada a ver com as situações e as circunstâncias que a gente vive. E aí, talvez um ponto de partida para a gente desenrolar um pouco desse assunto aqui é entender, por exemplo, que o castigo e a punição é uma condição de uma situação de medo, de pecado, de injustiça. E Deus não habita nesse lugar. Deus não quer esse lugar, né? Ele se opõe a esse lugar. Mas é isso que a gente precisa começar a entender. Que a gente carrega uma cultura, mesmo no meio evangélico, uma cultura mais punitiva. Por exemplo, se a gente trouxer isso mais para o micro e olhar para as nossas relações, até de pai e filho, por exemplo, né? Quando o nosso filho faz alguma coisa errada, a gente tem uma cultura que é o quê? Do castigo. E aí eu pergunto, eu deixo uma provocação aqui, depois eu vou expandir isso um pouco mais para não parecer que, tá parecendo coisa de psicologia, né?
E não é, a gente vai ver que isso é bíblico, é uma cultura, tem uma raiz antiga, e é muito mais sério do que a gente imagina e permeia muitas correntes de pensamento que hoje a gente vê que dominam o mundo e que são totalmente contrárias ao cristianismo. Então, imagina só, teu filho foi lá e ele fez uma coisa errada, e o que a gente normalmente faz? A gente vai castigá-lo ou puni-lo, tirar direitos dele para que ele aprenda sobre o erro. Mas, normalmente, o que acontece depois disso? A criança, o filho, ele volta a cometer o mesmo comportamento. Por quê? Porque o problema não é o erro em si, mas é o que levou ele àquele comportamento, né? Então, tem a história de um pai, por exemplo, eu vou ilustrar aqui que é verdadeira, inclusive eu comentei outro dia numa pregação que eu fiz, o filho chega, o pai chega super nervoso porque o filho fez algo errado mesmo, e ele tá com muita raiva, e ele começa a ficar alterado, né, e já querer ficar, já tá agressivo verbalmente, até que ele para, e ele fala assim, não, peraí, essa raiva não é sua, ela é minha, e eu não posso descontar ela em você. Me dá um tempo, vai para o teu quarto, eu vou me acalmar e eu te chamo para a gente conversar. E ele é um pai cristão, e ele conta essa história que nesse momento ele toma uma decisão de seguir um outro caminho, já inclusive porque ele era cristão e ele queria realmente representar a cultura do reino de Deus. Uhum. E ele entende, ele toma consciência de que, na verdade, ele nunca iria ajudar o filho dele a realmente mudar esse comportamento se fosse por essa abordagem. Eu estou resumindo, ele chama o filho, abre o coração, é vulnerável, confessa que ele mesmo tinha questões mal resolvidas e que a raiva dele, né, o que aconteceu foi só um gatilho para essas questões virem à tona e que o filho não tem nada a ver com isso. Mas que ao mesmo tempo ele queria entender. E ele fala, filho, o que aconteceu que te levou para esse lugar? Sim. E nessa hora ele cria um ambiente tão seguro que o filho se sente à vontade de confessar o que aconteceu. E ele fala, ó, pai, eu fiz isso por isso. Nanana. Então ele cria um ambiente ali de conexão, primeiro, e a conexão é que faz eles se ajudarem e saírem desse lugar de refém que eles estavam ambos, né? Um refém das questões mal resolvidas, o outro refém daquele comportamento que no final das contas não o ajudava de fato. E aí a gente tem que entender, eu gosto de trazer essa ilustração de uma coisa mais cotidiana, porque é isso, porque a forma como a gente encara a questão do castigo, da punição, define muito de como a gente enxerga como Deus age com a gente. E isso é uma questão muito, como eu falei, né? É uma cultura que vem lá de trás. Então, se a gente fosse estudar Gênesis, a gente vai ver que isso começou no momento em que Adão e Eva, eles fazem a escolha de andar independente. Sim. E é interessante que depois que eles tomam essa decisão, a Bíblia diz que Deus aparece primeiro perguntando para Adão onde ele está, né? Quer dizer, desde esse momento a gente vê Deus com uma abordagem dando a oportunidade de Adão se colocar de forma verdadeira naquela situação. Uhum. Então, em nenhum momento... E aí a gente vai lendo todas as conversas, toda a conversa dele, né, entre Deus e Adão, e a gente não vê em nenhum momento uma postura de um Deus castigador, punitivo, acusador, você fez isso. Não, ele pergunta, ele só faz perguntas num primeiro momento, e a pergunta traz essa intenção de, cara, eu tô te dando uma oportunidade de ser honesto e falar o que você fez, porque quem sabe se ele não tivesse sido honesto e falado, ó, Deus, a verdade é o seguinte, a gente quis isso, ele não teria sido reconciliado e restaurado naquele momento, que é o verdadeiro arrependimento. Então, o arrependimento te leva para essa condição, né, de restauração e reconciliação. Mas a partir do momento que ele nega e ele começa a colocar a culpa, né, se justificar, e se coloca como refém, eu sou coitado, a vítima da situação, a culpa é da Eva e do Senhor, que foi o Senhor que lhe deu ela. Sim. Mas ainda assim, mesmo sem arrepender, Deus continua
agindo com ele por meio do amor e não por meio da punição. Então Deus faz 3 coisas com ele, que são atos de paternidade, né, de proteção e provisão. Ele primeiro instrui o que vai acontecer com eles a partir daquele momento. Então ele fala, a partir de agora a vida vai ficar difícil. Vocês vão ter que ralar muito para sobreviver. Tem as consequências disso, eu havia avisado vocês, mas agora eu vou... É como se ele estivesse até preparando eles emocionalmente. Olha que loucura. E a outra coisa que ele faz é cobrir eles com uma pele de animal, que a gente sabe que tem uma figura profética de Jesus, porque ele já está anunciando, né, o cordeiro. Mas também tem um aspecto da condição que eles iam entrar, porque em seguida ele vai tirar eles do Jardim do Éden, que é um ambiente extremamente saudável, preparado, e vai colocar eles num ambiente inóspito, né? Que inclusive as condições naturais a partir daquele momento são completamente diferentes. Então eles precisariam de uma roupa mais adequada para sobreviver. E a outra coisa é que ele tira eles do Éden, que é a proteção para que eles não ficassem eternamente escravos, né, do pecado, da injustiça, uma vez então eles pudessem ter acesso à árvore da vida, que a gente sabe disso. Então, ele protege eles, ele dá provisão para o que eles vão passar a viver. Sim. E é interessante que a gente vê esse padrão na Bíblia o tempo inteiro, mesmo quando você vai para o Novo Testamento, tem uma passagem em Romanos que Paulo fala que a ira de Deus vem sobre o pecado. Sim. Então, Deus abomina o pecado, então, mas a ira de Deus não vem. Vamos falar um pouco dessa personalidade, desse jeito de Deus, mostrando a paternidade. Porém, ele vem e diz, eu corrijo aquele que eu amo, eu corrijo o filho. Essa correção está ligada à disciplina, não é? Mas uma disciplina que é com sabedoria, que sabe ser aplicada. Por exemplo, esse pai que não corrigiu com ira, ele recuou para poder ir depois no filho para fazer uma aplicação diante do erro, para que fosse visto, para que fosse feito de uma maneira sábia e não ferir o filho. Porém, a consequência estava ali. Não é verdade? Então, muitas vezes a gente fica... são extremos que são perigosos. Que Deus, ele é punitivo, ele é iracundo e ele vem com tudo e pronto. Mas também de não entender, talvez, a correção e a disciplina e a consequência dos erros nossos, né? Então, eu estou falando da faceta, da característica de Deus, que Deus, ele vai corrigir, sim, o filho que ele ama, não é? E é tão interessante isso, eu vou pegar 2 ganchos aqui nisso, apóstola Vânia. Primeiro que essa história, só vou contar o final dela, que aconteceu o seguinte, isso foi tão poderoso naquela família, porque a partir daquele momento eles fizeram um acordo entre eles, de que eles construiriam a relação deles com base em como Cristo agiria. E o filho conta que ele viu os pais se esforçando todos os dias para agir diferente. Que lindo! Porque quem conta essa história é o filho. O filho hoje é casado, já tem filho e tal. Sei. Ele é um pastor. E ele fala que isso fez tanta diferença na vida dele, que hoje a família dele é super saudável. Ele tem uma relação fantástica com a esposa e com os filhos. E, assim, ele nunca precisou passar pelo que o pai dele passou com os pais, porque o pai vinha de uma família muito funcional, muito agressiva, por causa dessa mudança de entendimento sobre punição e amor. Agora, vamos pegar esse outro gancho, né, que é a questão da disciplina e da correção. Uma coisa que tem ajudado a gente a entender isso, e é exatamente isso, assim, Deus, ele sempre vai nos expor as consequências, ele vai nos orientar sobre as escolhas que a gente faz, e a correção na Bíblia, a disciplina, ela tem muito significado de alinhamento, de reajuste. Então, corrigir é te trazer de volta para o caminho.
né? É te colocar. E às vezes isso é dolorido. Por quê? Porque você está tão fora que sair do lugar que você está e vir para um lugar que você deveria estar vai demandar esforço, sacrifício, até dor. Por quê? Porque você está fora desse lugar. Então, imagina, né? A própria palavra correção vem de corrigir. É igual quando um osso quebra, né? Para poder realinhar ele, o médico vai ter dor, ele vai ter que pôr o osso de volta no lugar, né? Só que é para o bem. Por quê? Porque senão esse osso vai ficar quebrado para sempre. Quando a Bíblia fala em Provérbios que a gente deve disciplinar os nossos filhos com a vara, e aqui para mim é muito poderoso quando eu entendi isso, porque vara, na verdade, no original, significa disciplina redentora. E vara foi uma analogia que o autor usou, porque vara também no original tem o significado de um instrumento de medição. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, é a disciplina que corrige o seu filho, não é a vara, o pedaço de pau, não é bater nele com o pedaço de pau, mas é a disciplina que coloca ele no caminho da redenção, que gera vida e que traz uma medida para ele, ou seja, a disciplina que estabelece limites. Por quê? Porque o ser humano sem limites, ele não dá conta dele mesmo. Sim. E é isso que a gente vai vendo Deus fazer ao longo dessa história que a gente contou de Adão. Ele vai estabelecendo limites, barreiras de proteção. Quando ele coloca, por exemplo, vem Abel e Caim, a gente sabe o que aconteceu. E depois, quando ele dá a oportunidade de Caim se arrepender, ele não se arrepende. Ele tem a mesma atitude de Adão. E Deus, então, vira para ele e fala que, ó, você vai andar errante e você vai ter uma marca em você. Se alguém te matar, essa pessoa vai sofrer 7 vezes mais. Olha só, o que Deus, na verdade, está dizendo ali? Eu estou te protegendo, cara. Eu estou deixando uma marca em você para as pessoas não quererem te matar. O que você está falando... E eu estou protegendo a humanidade. Sim, o que você está falando é muito tremendo, porque está tudo na visão de como a gente enxerga Deus mesmo. Por exemplo, eu estou aqui com os meus pensamentos e tentando assimilar mais profundo isso que você está dizendo. Então, eu estou pensando aqui numa pessoa que ela está enfrentando uma questão financeira. Aquilo pode ser usado como uma disciplina, uma correção, uma forma de Deus permitindo, nem gosto muito dessa palavra, porque afinal de contas, a pessoa que entrou num lugar como esse, ele precisa ser alinhado novamente à vontade perfeita. Mas o que eu quero dizer é assim, uma vez, uma pessoa passando por um problema assim, de escassez e de dificuldade de crescimento financeiro, portas que não se abriam, não deslanchava, e eu tentava ver como que poderia ajudar essa pessoa, até um dia que o Senhor falou assim, eu estou corrigindo ele dentro, porque é a linguagem, é a única linguagem que ele entende, é a linguagem que ele entende, eu trazer ele pro centro. É assim que essa dor vai trazer ele para cá. Aí eu entendi que muitas vezes essas coisas não é demônio, não é inferno, não é nada disso. É uma forma de Deus trazer e alinhar a pessoa na vontade dele. Como Deus fez com Adão, como Deus agora vai ser com o suor do seu rosto, você vai ter que reaprender alinhar minha vontade de novo. Você concorda? Sim, até porque às vezes, né, a gente precisa estar num lugar de deserto para poder se conscientizar do que a gente precisa mudar, né? E aí muitas vezes é isso, quer dizer, poxa vida, o que eu preciso aprender, construir, mudar na minha gestão financeira? E parar de falar que Deus é ruim, que Deus é tirano, que Deus está me Não, essa sua fala
que eu tenho que aprender, ser mais fácil, humilhar rapidamente debaixo da vontade, da presença e entender essa paternidade, esse Deus que corrige também, não é? Embora a tendência nossa é esse Deus sim maravilhoso, mas a gente demora muito a ficar de pé porque acha que é Ele que está sendo ruim. Que a gente tem essa tendência, né, dessa cultura punitiva, e eu fico pensando, né, por que será que a gente tem essa tendência? Porque, no final das contas, ela traz um caminho mais fácil. Porque é muito mais fácil dizer que eu sou vítima, que eu estou sendo punido, do que assumir o lugar da responsabilidade da mudança. Olha, né? só, é mais fácil excluir um membro porque ele pecou, do que ir lá tratar aquele pecado e restaurar. É mais fácil colocar o filho de castigo virado para a parede e deixar ele lá e depois falar assim, agora você sai e faz de novo. Não é mais fácil, tipo assim. Muito mais fácil. Então é realmente. E quando a gente está na posição do punidor, isso também traz para a gente uma sensação de poder. Então, tipo assim, nesse lugar, quem tem o controle sou eu. Então, né, é um pouco daquela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E nos coloca nesse lugar de... E não é, e muitas vezes, né, que é o que a gente está falando aqui, isso não vai ajudar a resolver de fato a situação. E aí a gente precisa entender que a gente está, né, claro, trazendo exemplos cotidianos, como a gente falou, porque é uma forma da gente assimilar o que Deus está nos ensinando e é poderoso. Isso permeia tanto as nossas vidas cotidianas quanto coisas maiores, né? Como a gente falou, uma pandemia, é Deus punindo? Não, a gente sabe que não é. Não é Deus punindo de jeito nenhum, apesar de Deus usar a pandemia para poder abençoar as pessoas, né? Abençoar, ensinar a gente. Muitas pessoas expandiram sua forma de pensar, sua forma de trabalhar, se reinventaram. Exatamente. Então, o próprio, né? Muitos crentes se firmaram na fé, né? Por conta da crise que o mundo entrou, descobriram que não podem viver sem Deus. Então é isso. Agora, existe sim um conteúdo, uma raiz, uma cultura espiritual. Tenho aquela passagem de 1 João 4,18 que fala, né? Que ele fala, no amor não há medo. Pelo contrário, perfeito amor expulsa. Tem outra versão que fala, lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, tem duas coisas aqui, né? Uma, primeiro, a linguagem que ele usa é uma linguagem de um viés de libertação, expulsa o medo, lança fora o medo. E a outra coisa é quando ele fala, o amor não supõe castigo, né? Então, se eu tenho a mentalidade de castigo, é porque eu não fui aperfeiçoado no amor, né? Então, o amor, como você trouxe, ele corrige, mas ele tem a intenção dessa correção que leva ao aperfeiçoamento. Sim. Agora, o castigo, muitas vezes, ele tem a intenção só da punição, daquela coisa, é mais ou menos assim, né? É igual quando, às vezes, quando alguém faz alguma coisa injusta pra gente, que é injusto mesmo, é errado e tal, e a gente, como cristão, fala que perdoa, mas no fundinho, se acontece alguma coisa de ruim com aquela pessoa, a gente acha bom, e a gente pensa assim, tá vendo? Por isso que aconteceu, tá vendo? Eu sabia que Deus ia fazer justiça. Tem até uma música. Você quer que eu canto? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel. Então, essa quer cultura. Dizer, na verdade, eu tô com o pensamento da justiça própria, humana, e não é isso, né? Porque uma coisa é perdão e arrependimento, outra coisa é eu só cumprir essa religiosidade e, no fundo, torcer para aquela pessoa ter um castigo porque ela me fez mal. Né? A Bíblia diz que é Deus quem traz a justiça para as situações, né? Não somos nós, a gente não está no papel do juiz. O juiz é Jesus. A gente está no papel do parceiro de Deus que faz a reconciliação
junto com o sangue dele, claro, é ele que fez tudo, mas assim, a gente é aquele parceiro aqui na Terra, né? Que promove o reencontro das pessoas com Deus, inclusive quando elas erram. Outro dia eu estava atendendo uma moça querida, uma gracinha, e ela cometeu alguns erros. E ela chegou para mim e falou assim, eu preciso te contar, só que eu tô com muita vergonha, porque eu não sei o que você vai passar a pensar de mim a partir de agora. Eu falei, fulana, olha no meu olho, é a primeira coisa que eu quero que você saiba, o seu valor para mim não é definido pelo que você faz. Então, as suas falhas não vão mudar em nada a minha visão sobre você. Sim. Fique em paz. Fique em paz. Até porque todo mundo erra, todo mundo falha. E não tem atitude mais nobre do que essa que você está tendo agora, que é a coragem de confessar, de se expor de uma coisa que para você é tão vergonhosa. E uma das então, coisas isso para que mim as é muito pessoas... nobre. E uma das coisas que as pessoas vivem muito de fachada, de aparência, é justamente por isso, né? Medo de ser rejeitado, porque se o outro souber o que de fato eu fiz mesmo, né? Exato. E não é fácil, né, apóstola Vânia? A gente também não está dizendo, então agora é tudo muito simples, muito fácil. Não, a gente sabe que não, até porque existe, né, toda essa questão cultural, cada um tem um contexto familiar, cada um tem as suas dificuldades. Mas a gente precisa começar a entender isso e aplicar isso de alguma forma, porque isso vai ser saúde, né? Para a gente, para os nossos relacionamentos. E a gente vai conseguir experimentar mais do amor de Deus, que é esse amor que restaura, que cura. Amém. E que está sempre disponível, né? Sim. E que por mais que a gente erre, se a gente falar quer voltar, ele vai falar, então volta e abre os braços e recebe. Acho que o resumo, que o nosso tempo já terminou, o resumo disso é o amor, né? Aperfeiçoados no amor dele. Aí acho que é isso. A gente termina assim, é a palavra que fica no meu coração, que quando nós realmente estamos aperfeiçoados no amor, nós vamos vencer o medo e vamos também parar de julgar e criticar e esperar que Deus faça como Ele quiser, não é? A gente vai amar, servir, amar e servir. Nós temos um lema aqui na casa, que é a nossa parte é a mais fácil que existe, amar e servir pessoas. A parte de Deus, de Jesus Cristo, que é difícil, só Ele transforma. Então a nossa é muito tranquila. Verdade. A gente é só um instrumento, né? Amar e servir, amar e servir. E deixa o Senhor, com o amor perfeito dele, corrigir, alinhar e que ele faça da forma perfeita dele. Eu quero te agradecer pela sua participação. Viu? E aí terminar. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. Terminar com a sua oração, né? Ore conosco para essa palavra, a gente fecha ela orando, tá bom? Amém, amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por sempre trazer revelação e entendimento do seu coração para nós. Mais do que nunca, eu sei que essa é uma igreja que tem procurado todos os dias viver profundamente a verdade do Evangelho, Pai. Eu oro para que o amor transborde sobre eles na profundidade, na verdade, que não seja esse amor que o mundo prega hoje, de tolerância de tudo, que tudo pode, tudo está certo, não tem certo e errado. Não é esse amor. Mas o amor verdadeiro, o amor que transforma, o amor que perdoa, mas o amor também que mostra a verdade, Pai. Amém. O amor que revela aonde precisam haver ajustes, mudanças. Em nome de Jesus. E cada vez mais, Senhor, esse amor seja visível, palpável por meio da casa de oração. Amém. Eu sei que já é, porque quando a gente vai lá, a gente sente isso, Pai. E eu quero declarar que as pessoas, ao entrarem no ambiente deles, seja por meio das reuniões online, seja por meio das reuniões físicas, que ao entrarem nesse ambiente, elas possam se sentir tocadas pelo amor.
e que o olhar delas seja transformado, que elas consigam olhar as pessoas, as situações, com a sua lente, Pai. Sim, com a lente Pai. do perdão, do arrependimento, da restauração. Amém. E também com a lente do compromisso assim. e a responsabilidade de fazer as mudanças que precisam ser feitas, mas que famílias sejam restauradas e que elas recebam um incremento, Pai, dessa verdade. Sim. A partir de hoje, oramos. Em nome de Jesus. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Obrigada. Valeu demais. Eu que agradeço. Tamo junto, viu? Até mais, pastora Tamo Grazi. junto. Amém. Beijinho. Fica